Olá meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e vou mostrar para vocês aqui uma divulgação da Carla Zambelli, deputada federal, que não cansa de espalhar mentiras, né? E neste vídeo aqui eu vou rebater uma delas. E olha, bastaria uma simples pesquisa dela, que é deputada, tem assessoria, poderia ter ido no Google para evitar o que ela fez, mas é claro, ela sabe como é que faz para evitar espalhar uma mentira, mas faz mesmo assim. Por quê? Porque acha que vale tudo contra adversários, contra o STF, naquilo que não interessa a eles, né? E também para defender o mito dela. E detalhe, o que ela postou, eu quero até explicar aqui, né? Deve ter constrangido o presidente do partido dela, Valdemar da Costa Neto. Falarei também de Daniel Silveira, que está se sentindo abandonado na cadeia, né? Os bolsonaristas não estão visitando lá em Bangu 8, mas antes de falar sobre tudo isso, eu quero pedir a sua ajuda. A gente está aí se encaminhando para alcançar 151 mil inscritos. A sua ajuda pode ser importante, não apenas se inscrevendo, mas também ativando o sininho, deixando o like, se gostar do vídeo, se não gostar, manda o dislike, comentando aqui embaixo, falando o que você acha do que eu vou dizer aqui. E se puder, espalha também o vídeo, compartilha para que mais pessoas que não conhecem esse espaço venham para cá, porque aqui a gente luta por um Brasil melhor. Pessoal, então é o seguinte, vejamos aí o que postou, né, a Carla Zambelli. É uma coisa realmente lamentável. Ela vai lá e escreve o seguinte: alguém consegue explicar? E qual a diferença entre eles? Eu vou explicar aqui. Ela vai escrever lá: José Dirceu, indulto, valeu. César Battisti, indulto, valeu. Daniel Silveira, indulto, não valeu. Algum jurista consegue explicar isso? Provoca lá a deputada, que foi a mulher mais votada do Brasil nessas eleições para deputada federal. Lá em São Paulo ela só ficou atrás de Guilherme Boulos. Tem equipe muito grande, tem assessores e faz isso aqui, né, espalhando esse tipo de desinformação. Aí tem gente que pega essa imagenzinha, né, e baixa, espalha em grupo de WhatsApp. A própria divulgação dela alcança muita gente, por isso é importante que vocês compartilhem um vídeo aqui como esse. E eu, que nem jurista sou um youtuber e um comerciante na cidade de Uberlândia, eu vou responder a pergunta dela. E não tem assim, nossa, tem que ser alguém muito especial para saber responder. Não, basta pesquisar. Vamos começar aqui, já que ela quer saber a diferença entre eles. Daniel Silveira recebeu o indulto de Bolsonaro, né? E, como em todos os outros casos, cabe ao STF decidir pela validade ou não. E foi considerado, né, o julgamento está em andamento, onde eu paro para gravar esse vídeo, mas já tem maioria que considerou inconstitucional. 6 votos consideram que o ex-presidente Bolsonaro agiu com desvio de finalidade ao conceder o indulto. Daniel Silveira não é um condenado qualquer, um injustiçado. Ele era, não sei se continua sendo, porque eu vou falar daqui a pouco, está abandonado na cadeia, um aliado de Bolsonaro e só recebeu indulto por isso. Então ficou claro aqui, né, para o juiz, para todo mundo, que foi um indulto com claríssimo interesse político. Sobre César Battisti, Lula, nem nenhum presidente deu indulto, né, ao italiano, não. O que o Lula fez, na minha opinião, de forma errada, sim, aqui eu não passo pano para ninguém, foi negar a extradição do Battisti para a Itália. Tinha que ser extraditado quando a Itália pediu. Inclusive, vejam isso, matéria aqui de 2020, o ex-presidente Lula afirmou em debate pela internet nesta quinta que errou ao negar a extradição do italiano Cesare Battisti em 2010. Então Lula, 10 anos depois, reconheceu que errou e aqui vai dizer que, condenado à prisão perpétua na Itália por envolvimento em assassinatos promovidos na década de 70 por grupos de extrema esquerda, Battisti conseguiu refúgio no Brasil por quase uma década. O italiano só confessou envolvimento nos crimes após fugir da extradição e ser preso na Bolívia já em 2019. Então não foi Lula, não foi, né, ninguém do PT, nem Michel Temer, nem Dilma, nem Fernando Henrique que concedeu indulto ao Battisti, nem o STF. O que o Lula fez foi negar a extradição. Então isso aqui por si só já é uma flagrante mentira compartilhada pela prezada, provocando aqui, Carla Zambelli. Ah, mas José Dirceu também não recebeu o indulto do Lula, né? Vamos aqui o que diz uma matéria da época em que o José Dirceu recebeu o indulto, que foi em outubro de 2016, após o STF acatar um pedido de sua defesa e seguir o parecer favorável à extinção da pena emitido pela PGR, que na época era comandada pelo PGR, Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot. Mas, mesmo com o perdão da pena do mensalão, Dirceu permanecerá preso, diz aqui a matéria, em Curitiba, por envolvimento no esquema de corrupção investigado pela Lava Jato. Ele é acusado de receber propina de fornecedores da Petrobras. Por esse crime, ele já foi condenado a 20 anos e 10 meses de prisão. Então recebeu
por conta do mensalão, né, atendendo a diversos critérios lá, e aí mesmo assim não foi para a rua na ocasião. E por falar em mensalão, sabe quem também foi condenado e depois recebeu o indulto, ô Carla Zambelli? Valdemar da Costa Neto, o presidente do partido que você está, o presidente do partido de Bolsonaro. E aí no dia 5 de maio de 2016 vai dizer que o STF, que eles criticam agora, mas na ocasião, opa! Aí o Valdemar da Costa Neto agradeceu porque o STF concedeu o indulto a mais de um condenado no processo do mensalão. O beneficiário desta vez é o ex-deputado Valdemar da Costa Neto, que está livre de cumprir o restante da pena de 7 anos e 10 meses, que começou a cumprir em dezembro de 2013. Então aqui ele ficou pouco mais aqui de 3 anos, 2 anos e meio. E aí opa, já recebeu aqui o indulto e foi para a rua quando foi preso aqui nessa ocasião. Vai dizer a matéria, ex-presidente do PR, Valdemar foi condenado à prisão e ao pagamento de mais de 1 milhão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Gente boa, hein? Ele estava em prisão domiciliar desde novembro de 2014 em Brasília. Mas agora, para Zambelli e para o Bolsonaro, é um homem correto, não é um conservador de direita, um liberal na economia, e agora é até chefe e patrão de Bolsonaro. Bolsonaro, só a informação que recebe 40 mil reais mais ou menos por mês, né, de salário do PL, que o Valdemar, então, aqui agora é o chefe do Bolsonaro, né? E também a Michele Bolsonaro também recebe aí algo em torno de 40 mil. E aí, será que a Zambelli vai fazer uma postagenzinha reclamando do indulto dado ao presidente do seu partido? Né, poderia colocar ali, como o caso do Cesare Battisti foi, né, uma negativa de extradição, né, o caso do Valdemar foi um indulto, mas não por um presidente, enfim, como foi o caso do Bolsonaro, Daniel Silveira. Então, talvez ficaria até menos mentirosa a imagem da Zambelli se colocasse no lugar do Cesare Battisti e Valdemar da Costa Neto. Bora, Carla Zambelli, coloca aí ou não vai ter coragem, né? Sabe quem mais se beneficiou do indulto lá na galera do mensalão? Roberto Jefferson, esse, né, patriota que estava aí pegando até em armas para defender o Bolsonaro e atacar o STF. Então, no caso do Dirceu e outros mensaleiros, não foi indulto presidencial como o de Bolsonaro dado a Daniel Silveira. Foi nesses indultos, tipo natalinos aí, que são dados a muitos presos por diversos motivos, desde que atendam a alguns critérios. Você e eu podemos concordar ou não com isso, mas não pode só fazer aqui igual a Carla Zambelli, que espalha mentiras e desinformação nas redes sociais, tentando misturar como se todos os 3 casos fossem iguais, quando não são e são bem diferentes, como eu mostrei para vocês. E o Daniel Silveira não está recebendo solidariedade dos amigos e fiéis companheiros, ou nem tão fiéis assim, hein? Foram fiéis enquanto precisavam do Daniel Silveira para fazer os ataques, as ameaças que ele fez até parar na cadeia. Vai dizer que tem uma coluna, sabe quantas visitas o ex-deputado Daniel Silveira recebeu de algum colega conservador, diz ela lá, e eu vou até acrescentar patriota, liberal na economia, né, desde a sua prisão em fevereiro deste ano? 0. Nenhum dirigente, diz ela aqui, de partido ou parceiro político esteve lá no presídio Bangu 8, onde Silveira está preso. Na lista repassada pela Secretaria de Administração Penitenciária, por meio da Lei de Acesso à Informação, estiveram lá a mãe, a filha e a companheira do ex-deputado, assim como um amigo. Então Daniel, né, já saiu matéria falando que está abatido, fazendo flexões e reflexões a respeito do acontecido, trocando uma ideia com Roberto Jefferson, que está lá também nesse mesmo presídio, mas, né, os bolsonaristas radicais, aí o bolsonarismo raiz, não quer mais saber do Daniel Silveira, eles sumiram. E por falar em gente na cadeia, a defesa de Bolsonaro, no caso da fraude no cartão de vacina, conta com a admissão de culpa do tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens e braço direito do ex-presidente. Diz aqui a matéria que aliados do ex-mandatário avaliam que Cid não terá alternativa a não ser reconhecer ter adulterado certificados de imunização. Ao mesmo tempo, advogados de Bolsonaro buscam desvinculá-lo do episódio. A avaliação de interlocutores do próprio ex-presidente ouvidos pela Folha é que a investigação da Polícia Federal trouxe elementos robustos e difíceis de serem refutados por Cid. Eles citam, por exemplo, as trocas de mensagens e o acesso do próprio celular do militar à conta do então mandatário no aplicativo do Conect SUS. Além do tenente-coronel, outros 2 auxiliares de Bolsonaro foram presos, o Max Guilherme Moura e Sérgio Cordeiro. Ambos continuam empregados na assessoria direta de Bolsonaro como prerrogativa de ex-mandatário. Aqui o Bolsonaro tem direito, como ex-presidente, a 8, né, funcionários, assessores, como a Dilma também tem, o Temer, Fernando Henrique, Sarney. Então não tem nada errado em ter isso aqui, só que desses 8, 3 estão na cadeia, para a gente ver aqui o nível, como é que a coisa realmente
chegou perto de Jair. E o advogado do Cid diz que não haverá confissão de crimes, porque ele não cometeu as acusações feitas pela PF. A trama aventada pela Polícia Federal não se sustenta diante dos fatos e há de ruir com o desenvolvimento das investigações, disse então esse advogado. Agora, vamos ver, eu já falei disso aqui em outros momentos, não precisa ser muito expert também para perceber que o advogado de Bolsonaro e a família, deve estar assim, torcendo para o Mauro Cid assumir a culpa sozinho, não deixar isso aqui respingar em Jair Bolsonaro, porque, olha, na minha opinião, o Mauro Cid jamais, até como tenente-coronel e os militares, eles respeitam muito a questão da hierarquia, não porque o Bolsonaro na hierarquia militar era superior, não, mas assim, o Bolsonaro era chefe dele, enquanto o tenente-coronel Mauro Cid estava ali como ajudante de ordens, o que ele fazia era só receber ordens de Bolsonaro e executar. Então será que essa aqui, o Mauro Cid, de repente teve a ideia, acordou e pensou, nossa, tô pensando aqui na adulterada no cartão de vacinação de Bolsonaro e da filha dele, já que a Michelle, ok, se vacinou. Não, eu acredito, né, espero que seja investigado, né, e conclua que o Bolsonaro mandou o Mauro Cid fazer o que foi feito. Então a fraude já foi constatada, né? Mas eu acho que tem fraude, não tem. A fraude está lá, aconteceu, resta saber se o Mauro Cid agiu sozinho ou se agiu a mando de Bolsonaro. Enfim, é o que eu acredito nessa segunda hipótese. E vocês? O que vocês acham de tudo que eu falei aqui? O comentário, a opinião de vocês é muito importante. Se puder, claro, compartilha, espalha para que mais pessoas venham para esse espaço, porque aqui a gente luta por um Brasil melhor. Valeu, gente. Boa semana aí.